Vamos juntos? Tema de hoje: caminhos de sabedoria para uma vida estável. Se tem algo que nós precisamos na nossa vida é estabilidade. Meu irmão, minha irmã, chega de altos e baixos na sua vida. A vida de alguns de nós aqui nesse ano, se a gente fosse fazer um traço dela, virou um eletrocardiograma. Está na hora de nós termos estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade familiar, estabilidade financeira, estabilidade na nossa saúde. E isso vem pela sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus se encontra nas Escrituras Sagradas. Eu começo lendo, eu vou ler dois textos de início. O primeiro está no Salmo 19, depois eu vou ler Provérbios capítulo 1. No Salmo 19, no versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples aqui está se referindo à pessoa que é inexperiente. Então a palavra de Deus dá sabedoria ao inexperiente. Para quê? Para que ele se torne uma pessoa sábia. Mas eu queria destacar aqui, principalmente, o fato de que a palavra do Senhor, uma das coisas que ela faz conosco é que ela nos restaura a alma. Uma vez um irmão, ele estava tendo sérios problemas com o computador dele. E ele falava: Nésio, demora muito aqui para carregar. E nós tínhamos ali um computador relativamente parecido ao nosso. Eu falei: eu já sei qual é o problema. Mas você tem backup aqui? Ele falou: não, eu já tenho backup. Eu falei: copia os últimos arquivos que você fez e deixa comigo. Eu peguei o computador dele, simplesmente formatei e reinstalei tudo do zero. E quando eu devolvi para ele, ele falou: o computador está novo. Eu falei: o que eu fiz foi que eu restaurei o sistema dele. Ora, é isso que eu estou falando que a palavra de Deus faz com a gente. A palavra de Deus restaura a nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma está cheia de informação. Nossa alma está cheia de coisa. Sabe aquilo que a gente chama assim, estou de cabeça cheia. A Bíblia mesmo diz lá em Coríntios 14, há muitas vozes no mundo. Então de tempo em tempo nós precisamos dessa restauração. E aqui a Bíblia diz que a palavra de Deus faz isso conosco. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você deveria todos os dias acordar pela manhã, acorde mais cedo, para não estar com pressa. Aquele momento gostoso do banho, você já faz contato com o Senhor. Aquele café gostoso, sem pressa. E depois, abra sua Bíblia. Vá ler textos bíblicos. Há uma correção que eu já aproveitaria para fazer aqui agora. Muitos de nós, nessa geração que estamos hoje, não estamos sabendo entender essa transição do analógico para o digital. Tudo está ficando digital, os livros estão todos digitais. Tanto que tem pessoas que dizem: não, livro para mim tem que ser ali na mão. E ele não está errado. Porque tem um problema hoje que muitos de vocês liam mais a Bíblia quando você utilizava o livro mesmo, do que agora que você tem ela no seu celular. Então, você precisa fazer anotações, de preferência até ver traduções diferentes, versões diferentes, para elucidar melhor uma palavra que às vezes pode ter diversos significados. E tudo isso sem pressa. Anésio, mas minha vida é corrida. Só a sua. De todo mundo é. Todo mundo aqui tem 24 horas, meu querido. Então, se você às vezes reduz o seu sono para tantas coisas, às vezes para ver um filme até mais tarde, às vezes para ficar com os amigos até mais tarde, por que não pode reduzir um pouquinho para ficar mais cedo com Deus? Então o tempo com a palavra de Deus é importantíssimo. E aqui agora que eu queria entrar no livro de Provérbios, e já começo dando uma dica aqui para você importante, um conselho para você importante. Um costume que eu faço de tempo em tempo na minha vida é pegar o texto de Provérbios e ler o capítulo do dia. E olha a chance que você tem hoje. Hoje é dia 1º. Provérbios tem 31 capítulos.
você pode ler exatamente um por dia, e fica fácil você sabendo, dia tal, provérbio tal. Hoje é dia 1º. Pegar o capítulo 1º hoje, antes mesmo de dormir, ler o capítulo inteiro. Separe um versículo apenas, ou até metade de um, muitas vezes, porque às vezes é uma frase que te marcou muito. Sublinhe na sua Bíblia, para que ele fique marcado para você. A Bíblia diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não pecar contra o Senhor é não se desviar dos caminhos do Senhor, da orientação do Senhor, não errar o alvo. Então, para você não errar o alvo na sua vida, você precisa ter essa palavra dentro de você, que vai te levar para esses caminhos, e ela está nas Escrituras Sagradas. Por isso é importante você, ali logo pela manhã, no melhor do seu dia, separar um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Hoje, dia 1º, você lê então Provérbios 1, amanhã, dia 2, você lê Provérbios 2, e daí por diante. Mantenha esse costume para você se disciplinar, porque você vai ver o quanto de sabedoria tem no livro de Provérbios, que vai te ajudar a se tornar mais sábio. Vamos começar lendo o 1º capítulo de Provérbios. Eu vou ler, na verdade, somente até o versículo 6. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios o ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. A palavra disciplina aqui é instrução, ensino. O ensino corretivo, aquele ensino que te mostra o que não fazer para você acertar. Continuando. A compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina, aqui sim, é ordem na sua vida, colocar o seu tempo em ordem, e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Esses provérbios ajudarão a te dar prudência, a dar prudência aos inexperientes. Guarde essa expressão, porque eu vou usá-la muito. Prudência aos inexperientes. E conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Note que mesmo o sábio precisa continuar aprendendo. E aqui continua: e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O livro de Provérbios é um livro para nos treinar a sermos sábios. Por isso, ao invés de mandamentos, Provérbios nos dá princípios. Eu acho interessante, porque eu gosto da linguagem de Provérbios, porque a linguagem de Provérbios é uma linguagem leve, porque ele coloca numa linguagem popular textos que falam de coisas profundas de Deus, mas ao mesmo tempo muito práticas. Então, a sabedoria de Deus revelada para você aqui em Provérbios vai dar equilíbrio para a sua vida, vai ajustar a sua vida. Você vai encontrar, é isso que eu estou falando no tema de hoje, esta sabedoria que vai ajudar você a levar uma vida estável, estabilizada, equilibrada. Se você quer ter uma vida equilibrada e saudável, sem altos e baixos, você precisa aprender a ter uma vida guiada por princípios. E hoje aqui eu quero te ensinar 3 princípios hoje aqui. Então, no tema de hoje, caminhos de sabedoria para uma vida estável, eu quero te mostrar 3 princípios. E o primeiro deles, e eu até diria o mais importante, o primeiro aqui sim, em ordem, é o primeiro que você deve acertar na sua vida, é o caminho da comunhão com Deus. Meu querido, você precisa de tempo com a palavra de Deus. Orar, ler a palavra de Deus. E quando eu falo orar, eu não estou falando só ficar tagarelando diante de Deus, falando palavras mágicas, achando que eu tenho que ter frases bem feitas para dobrar a Deus, para Ele fazer o que eu quero. Para com isso, não é disso que eu estou falando. Estou falando de conexão com Deus.
Eu estou falando aquilo que você faz com, por exemplo, vou usar uma linguagem nossa, dos nossos dias. Todos os dias você precisa carregar o seu celular. Todos os dias você precisa aí talvez carregar o seu notebook ou algo parecido, porque ele precisa de energia. Você também precisa carregar você, plugar em Deus e receber de Deus o que você precisa para o seu dia. Ele é a força, e nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. O que você acha que é esperar no Senhor? É ter comunhão com Ele, é se relacionar com Ele. Então, oração aqui, eu não estou falando assim só de ficar fazendo pedidos para Deus, o que não é errado também, você pedir, por favor. O que eu estou falando é de meditar, considerar, ouvir a Deus. As pessoas hoje não estão mais ouvindo ninguém. Nós estamos vivendo uma geração agitada. Vocês viram os conselhos que nós demos para os pais das crianças, dos bebês que foram apresentados hoje aqui. O conselho é: tire a agitação da criança. Logo cedo já dão para as crianças celulares, tablets, babás eletrônicas, quando na verdade elas estão precisando de colo, aconchego, carinho, relacionamento. Eu gostei de uma pergunta feita aqui pela Magda para os pais. Quando eles crescerem, quais memórias eles vão ter? Vão se lembrar do joguinho que eles jogavam, ou vão se lembrar do pai e a mãe que brincavam com eles? Então, é isso que nós precisamos decidir na nossa vida, porque estamos tornando nossos filhos tão agitados quanto nós. Nós somos já uma geração agitada. O mundo ao nosso redor está muito barulhento. Por isso nós precisamos ter mais quietude. E segunda coisa, precisamos também parar para ouvir um pouco. Eu e a Magda uma vez conversávamos com uma mulher e falávamos sobre assunto de decoração e dicas de reforma, que era o momento que nós estávamos na reforma, e nós fomos dar algumas dicas para ela, e ela parece que não ouviu o que a gente falava, e voltava a falar, e falava, tá bom? Aí achamos que podíamos dar mais uma dica, resolvemos dar uma dica para ela. Ela não prestou atenção no que a gente falou, e falou. Eu desisti, falei: deixa ela falar, fala, até cansar. A hora que ela cansou, falou: valeu, tchau, despedimos. E depois a Magda me disse o seguinte, falou: é interessante, eu sei que é de modo genérico o que foi falado, mas dá para você entender. Como as pessoas hoje não param para ouvir, só falam o tempo todo. Talvez seja para distrair aquele vazio que está lá dentro, então, ou talvez seja porque nosso cérebro está muito ativado, com tanta informação, com tantas luzes, com tanta informação, com tantas telas o tempo todo para nós. Eu estou convidando você a um estilo de vida mais saudável, a você se desligar um pouco disso. Pegar me permita aqui a expressão entre aspas, o bom e velho livro, a Bíblia Sagrada. Ler aquilo para você. Estou até recomendando Provérbios, que vai te dar sabedoria. Meditar. E ali você conjecturar com Deus. Refletir com Deus. É ali que você talvez até precise desabafar algo com Deus. Você desabafa com um psicólogo, desabafa com um pastor. Por que não desabafa com Deus? Mas ali, esse momento da oração, tem que ser aquele momento sincero. O momento em que você está ali, que a tua mente está ali. Você já percebeu algumas pessoas que você está conversando com ela e ela não está ali? Você já percebeu isso? Você está falando com a pessoa e a cabeça dela está em outro lugar. Ou como algumas pessoas que estão numa reunião e ela está no celular falando com alguém que não está ali. Então ela não está naquele lugar. E nós estamos nos treinando a isso o tempo todo, negativamente falando, e aí quando chegamos diante de Deus, não sabemos ficar quietos diante dEle. Sentar para ouvir as suas palavras. De alguma forma, de algum jeito, no seu jeito, ore. Se conecte com Deus. E o que vai acontecer com você, olha só, no texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 5 ao 7, o final do 5 começa já dizendo, perto está o Senhor. Perceba isso, Deus está perto. Quando eu for orar com Ele, para Ele, Ele está ali. No momento em que eu estiver lendo as Escrituras, aquelas são palavras dEle, para mim. Perto está o Senhor. Continuando o texto.
Não fiquem preocupados ou ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora presta atenção nesse versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que vai acontecer é que nesse momento de comunhão com Deus, Deus vai instaurar a paz dele no teu coração. E o que é interessante na Bíblia Sagrada é que ela diz assim: busque a paz e siga. Quando você tem a paz de Deus instaurada no seu coração, você anda em paz durante o seu dia, de modo que, se alguma coisa está roubando a sua paz, você já entende, não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Eu vou seguir o caminho da paz. Então, esse momento de comunhão com Deus vai trazer algo para você: estabilidade emocional. É interessante porque a estabilidade emocional vai evitar que a gente tome decisões erradas. Disso eu vou falar mais adiante aqui. A sua mente vai estar mais sensível, porque você está emocionalmente estável. Mas para isso, meu querido, saia da agitação. Busque momentos de quietude, de paz. Isso vai ser terapêutico para você, vai fazer bem a sua mente, vai fazer bem as suas emoções, vai fazer bem até para a sua própria criatividade. Lembro-me de uma conversa com meu filho mais velho é cientista, e eu falando com ele, por que os cientistas antigamente tinham mais descobertas e mais revelações do que os nossos de hoje? Ele me explicou que tem dois motivos. Um é porque o conhecimento hoje está muito espalhado, então e por isso que você vê menos. Mas tem um segundo item que é interessante. Ele falou: eles tinham mais tempo que a gente. Ou seja, eles não estavam nessa agitação toda que nós temos hoje, o que permite uma criatividade maior. Por isso, meu irmão, ande com Deus e deixe Deus logo pelas manhãs plantar em você uma semente de sabedoria. Ela vai te ajudar para aquele dia. Em Provérbios capítulo 2, que você vai ler amanhã, não é? No versículo 6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Note, Deus é quem dá sabedoria, Ele vem, com a sua palavra, Ele nos dá conhecimento e discernimento. Discernimento é aquilo que, quando eu era criança, a gente comprava feijão, por exemplo, lá no Empório. E quando você trazia naquele saco de feijão, colocava depois assim na mesa, tirava as medidas, e você tinha que separar o feijão. Tinha uns nomes que minha avó dava, caruncho, tinha que tirar. Tinha umas pedras que vinham junto, você tinha que tirar, não é? E o feijão bom para cá. Então você separava o que não pode comer e o que pode comer. Isso é discernimento. Discernimento, você vai saber separar gente que você deve andar e não deve andar. Assuntos que você deve dedicar o teu coração e outros que você deve abandonar. Coisas que você deve decidir e se afastar, e outras você deve agarrar. Enfim, o discernimento vai te mostrar isso. E isso vai vir pela sua comunhão com Deus. São esses os caminhos da sabedoria para uma vida estável que eu estou falando hoje. O primeiro deles, esse caminho da comunhão com Deus. Segundo, o caminho da prudência. Eu vou ler um texto aqui, eu vou ler em duas versões, só que já na primeira versão quero fazer uma explicação para vocês. Provérbios capítulo 14, versículo 15 e 16. O texto diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Mantenha o texto na tela para mim que eu vou explicar algo aqui. O texto anterior, por favor. No texto você vai ver que há
assim é a poesia hebraica, ela tem algo que nós chamamos de paralelismo. Alguns deles é um paralelismo como esse, que a gente chama de paralelismo antitético, quando você mostra os opostos, para que fique bem claro o que é e o que não é. Então você entende aqui a rima pelas ideias. Por exemplo, o sábio ali é o mesmo que o homem prudente. O inexperiente ali no texto é o mesmo que o tolo. E o inverso de cada um também é uma lição para nós. É uma rima de ideias. A rima na nossa língua é uma rima de sonoridade. Normalmente nós vemos sons que são similares e aquilo se torna uma rima para nós. Eu recitei aqui nos primeiros cultos, por exemplo, uma poesia lindíssima, né? Que diz assim: batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, com um monte de golaços ontem, meu time vai ser campeão. Vai, Corinthians. Vamos lá. Deixa esse lado para lá. Esquece isso. Voltando aqui. O paralelismo aqui nos mostra uma rima de ideias, o que nós podemos utilizar, inclusive o inverso delas. Por exemplo, vamos me dedicar aqui ao sábio. O sábio, vamos na primeira linha, o sábio não acredita em qualquer coisa. O sábio, ele é prudente e vê bem onde pisa. O sábio, ele é cauteloso e evita o mal. O sábio não é impetuoso e irresponsável. E o tolo? O tolo é tudo isso ao contrário. Note que a Bíblia mostra que a impetuosidade faz parte da tolice. Eu quero ler esse mesmo texto na nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 14, versículo 15 e 16, uma outra tradução diz assim: o inexperiente acredita em tudo, mas quem tem prudência está sempre prevenido. Quem tem prudência toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Guarda bem isso, o inexperiente, ele acredita em tudo, e lá na última linha, ele é descuidado e age sem pensar. Meu querido, vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Tem muita coisa que se oferece por aí, que você precisa ter algo que eu costumo dizer o seguinte: aprenda a ter uma dúvida saudável. O que é uma dúvida saudável? É quando você olha algumas coisas e vai checar se é mesmo do modo como estão te falando. Você não deve acreditar em tudo que aparece. Moça querida, rapaz querido, você entra num site desses de namoro, por exemplo, ou nesses aplicativos para namoro, e aí você fala: olha aqui, aquele gatão deu um like aqui para mim, não é? Será que vai dar match? Não é? E aí, agora pensa aqui, uma pessoa que já passou uns 120, deve ter dado uns likes nos 90, e você se julgando especial. Eu te pergunto, você vai confiar o resto da sua vida de uma pessoa que você ainda nem conhece direito? Meus pastores me davam o seguinte conselho: quando você for ter um relacionamento com alguém, busca ter primeiro amizade com a pessoa, para você poder ir na casa dela. Porque indo na casa dela, não só uma vez, mas se tornando amigo da família, você vai saber como ela ou como ele trata o pai dele, ou o pai dela, né? Ou a mãe dele, ou a mãe dela. Porque do jeito que trata o pai e a mãe, vai tratar você no futuro. Então a importância que se tem de ter relacionamento. De novo, nós estamos trocando o relacionamento tete a tete por um relacionamento totalmente eletrônico, que pode ser fake, que pode ser completamente falsificado. A pessoa pode postar o que ela quiser acerca dela. Ela pode ter lido um pouco do teu perfil e ter falado assim: ah, não, eu gosto das músicas assim. E você: ai, as mesmas que eu. Ele já sabia. Ele te enganou. Abra teus olhos. Procure um homem, uma mulher, que vai te dar segurança,
de que nos momentos difíceis da vida, vocês vão buscar a Deus juntos. A pessoa pega, casa com alguém que não tem nenhum relacionamento com Deus, e depois chega para a gente, pastor, o que eu faço? Minha casa já está bom, a gente vai ajudar agora. Mas você podia ter visto isso lá atrás. Aí o que eu fazia? Não casava? Não, você estava naquele tempo, ela influenciar a vida dele, a caminhar com Deus, a vida dela, para caminhar com Deus. Porque tem coisas na vida da gente que a gente resolve de joelho no chão, meu irmão. E por isso que a gente tem que começar lá atrás, andar com Deus e caminhar com Deus, orar juntos. Namorados que não oram juntos, você não vai orar junto quando for casado também. A importância desse relacionamento. Você sabe alguma coisa da vida profissional dele ou dela? Não dá vontade de pedir a carteira de trabalho só para ver o tempo que a pessoa durou em cada empresa? Por quê? Uma das maiores causas de divórcio são problemas financeiros. Você sabe se aquela pessoa é endividada? Você sabe se aquela pessoa é uma pessoa que de altos e baixos na sua vida financeira? Mais adiante isso vai pesar. No namoro não pesa nada, porque no namoro está todo mundo encantado. Note a palavra encantado. É um encantamento, a gente não nota nada. Mas o sábio nota. É por isso que eu quero te ensinar sabedoria. Por isso que eu disse aqui, aprenda a ter uma dúvida saudável. Precisamos nos conhecer melhor, nos relacionar melhor. Alguns podem dizer, Nésio, mas isso é lá no seu tempo. Eu não sou tão velho assim não, querido, mas princípio é princípio. Quando eu conheci a Magda, nós andamos juntos muito tempo, ao ponto de nós nos tornarmos tão amigos, mas tão amigos, que eu não tinha coragem de dizer para ela que eu estava apaixonado por ela, para ela falar, você está confundindo as coisas. Eu não contei. Se não fosse ela me contar, eu não contava para ela. Já aprenderam, a Magda não está aí, cadê ela? Não está aí, então tudo bem. Ela que me pediu namoro, tá? Então, mas andamos juntos um bom tempo. E assim, e depois que vocês se declararam, o que vocês fizeram? Andamos juntos mais 4 meses. Sabe fazendo o quê? Buscávamos irmãos maduros e pedíamos conselhos para eles. Só depois que recebemos os conselhos desses irmãos, é que nós decidimos, agora vamos namorar, noivar e casar. Então, se você quer ter um casamento bem fundamentado, começa lá atrás. Tenha uma vida emocional estável nesse sentido, sem precipitação. Lembra do texto que nós lemos? Nós lemos o seguinte, que o tolo é impetuoso e irresponsável. E eu estou trazendo isso para a sua vida emocional. Outras áreas da vida também precisam dessa sabedoria. Por exemplo, nos negócios. Alguém chega com uma oportunidade de negócio para você, de ganhar dinheiro fácil e rápido. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essas propostas. Olha, tem um negócio maravilhoso, só que você precisa entrar com tanto. E aí você nem tem aquele tanto, ou vai tirar toda a tua reserva, ou pior do que isso, vai pegar dinheiro emprestado para investir naquele negócio, achando que vai ter dinheiro rápido e vai ganhar muito dinheiro rapidamente na sua vida. Meu querido, deixa eu falar esse conselho claro aqui para você, cai fora, é enrascada, é cilada, é arapuca. Olha só o que a Bíblia diz, Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, é o seu trabalho justo, honesto, que vai produzir recursos. Sim, com esses recursos você pode investir, guardar, que é o que eu ensinei aqui domingo passado para vocês, e gerar uma renda para vocês, mas isso foi ganho com o suor do rosto, não com sorte, não com arriscando. Provérbios 13,11, a riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder, porque a pessoa não valoriza o dinheiro, não foi ganho com o suor do rosto. E eu de novo vou falar das malditas Betes. A propósito, minha querida irmã, se você tem o apelido de Bete, pede para ninguém te chamar mais assim, porque você virou aposta agora. Para quem não sabe, as Betes são cassinos virtuais disfarçados de aposta, apoiados pelos nossos governos, e eu lamento muito que isso está desse jeito hoje no Brasil.
porque isso está tirando o dinheiro da nossa nação, mandando tudo para o exterior, está empobrecendo as pessoas. Eu li hoje, alguém me mostrou hoje, um grande empresário da nossa nação contando que funcionários da empresa estavam pedindo para ser mandado embora, para pegar o dinheiro de ser mandado embora, para investir nos jogos. Para não dizer que eu estou inventando coisa e não estou indo atrás de só notícias que podem ser superficiais, eu busquei pesquisa confiável, como por exemplo o Instituto Data Senado, Instituto do Senado Brasileiro, recente agora. Dados do nosso Senado brasileiro, da pesquisa do Senado brasileiro, disse assim que 22 milhões de brasileiros nos últimos 30 dias apostaram nessas bets. Bets, todas elas levam o nome de bet no final ou no começo, tá? E o perfil dessas pessoas é interessante. Ainda que a maioria deles sejam do sexo masculino, 38% são do sexo feminino. As mulheres também investem em apostas. Acontece que algumas pessoas falam, não, mas eu conheço alguém que ganhou, mas ele nunca te contou o que ele perdeu. Ele jogou aqui, ali, jogou em 10, ganhou em uma, ele conta aquela uma, mas não fala das 9 que ele perdeu. Aí você fala, mas eu entrei nesses cassinos virtuais, Tigrinho e tantos outros que tem por aí. Eu entrei numa dessas, porque tinha lá, eu ganhei R$100 de bônus. Eu perguntaria, por que você não sacou o dinheiro e guardou? Não pode, tem que ser para investir lá mesmo. Então o cara está te dando dinheiro para você devolver o dinheiro dele, viciar você, porque ele sabe que se ele viciar você, ele vai ter o seu dinheiro no bolso dele. Ele não está fazendo isso de graça, não. Sabe o que ele está te fazendo? Igualzinho o vendedor de crack. Ele vai te oferecer de graça a droga para você gostar, você viciar. A hora que você viciar, você está na mão dele, ele põe o preço que ele quiser. Então é isso. Você vai ganhar uma, ganhar outra, sentir uma alegriazinha e tal. E daqui a pouco você está gastando. Cuidado, tem muita gente que está falando que jogar nessas bets é investimento. Isso não é investimento, querido. Tem gente que fala o seguinte, não, isso pode mudar a minha vida. Vai mudar sim, vai te levar para o buraco. Abra os olhos. O problema é esse imediatismo, esse querer ganhar dinheiro muito rápido, na base da mágica. Grava isso, o imediatismo que as casas de apostas prometem, acabam deixando o indivíduo mais pobre. Alguém fala, Néstor, mas você está num culto de domingo falando isso na igreja. 22 milhões de brasileiros nos últimos 30 dias investiram o seu tempo e o seu dinheiro, isso não é investimento, colocaram o seu dinheiro, gastaram o seu dinheiro com essas coisas aqui, e eu acredito que alguns deles estão aqui dentro hoje. É por isso que eu estou falando. Então, quais os perigos disso? Alguns perigos que te levam, como por exemplo, isso pode se transformar numa doença chamada ludopatia. Essa doença, que é vício em jogos, se você está com essa doença, você precisa de um terapeuta, você precisa tratar isso, que vai ajudar você a se encontrar, se reencontrar novamente, para você poder ganhar o seu equilíbrio de novo. Você precisa de um tempo com a palavra de Deus para aquilo, restaurar a sua alma, voltar à simplicidade, é isso que você precisa. Mas guarda uma coisa, alguns sintomas que acontecem depois disso você começa a esconder onde você gasta, e aí começa a ter aquela que eu chamo de infidelidade financeira. O que é infidelidade financeira? Quando o cônjuge esconde do outro o que ele gasta, ou que ela gasta. Seja o vício em compras, seja o vício em posses e bens, seja o vício em casas de jogos, como essas, por exemplo. E aí vai gerando um problema sério de desconfiança no meio do casal. E o que acontece? Entra aí o quê? A mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Você está pondo o diabo no meio de vocês dois na cama. É isso que vocês estão fazendo.
Então, essa busca por ganhos rápidos pode te levar a dívidas enormes. E tem mais. Você vai ter que ficar conectado ali o tempo todo, o que vai te levar a um isolamento social. Você não está mais ali, sua cabeça está em outro lugar. Leva a falta de concentração no trabalho. Isso aí é ladeira abaixo, meu querido. É igual o vício de crack e tantos outros. Ah, mas Anésio, eu vi uma pessoa que é um influenciador, é um youtuber famoso. Ou seja, algumas pessoas falam assim, olha, tem até artista famoso falando disso. Aquele jogador de futebol que a gente curte pra caramba, está recomendando isso. Meu irmão, o que um artista famoso e um jogador de futebol tem para te ensinar sobre educação financeira? Me diz. Ele pode te recomendar um remédio para você? Não, ele não é médico. Por que ele pode te recomendar alguma coisa de investimento? O que eu estou te ensinando são princípios da palavra de Deus, que essa é a minha área. Eu não estou te ensinando sobre investimento, eu não sou professor de investimentos. Mas eu estou te falando sobre você ter prudência, sobre você ter sabedoria, sobre você ter uma vida equilibrada, para você não se meter em enrascada. Guarda o seu dinheiro. E vou dizer mais, se você segue esses influenciadores, esses youtubers, que só fala de bets o tempo todo, para de seguir. Eles ganham milhões em cima de você, lá com seus likes, com sua audiência lá para eles. E são mentirosos quando falam, eu enriqueci ganhando lá. Ganham lá uma ova. Enriqueceu, que já eram ricos antes. Estão ganhando rios de dinheiro agora, por causa desses contratos milionários que se faz. Ontem, por exemplo, eu separei um tempo sagrado do meu tempo, para assistir uma coisa maravilhosa, que foi meu time jogar. E aí eu e minha esposa chamei a atenção ali dela de uma coisa, no intervalo, naquelas entrevistas com os jogadores, atrás ali deles tinha pelo menos 6 ou 7 propagandas de bets diferentes ali, de casas de apostas diferentes. Na camisa deles também tem. O próprio campeonato brasileiro chama Brasileirão e o nome de uma dessas bets, só para você ter uma ideia. Para que isso se torne normal. Nas TVs abertas hoje estão cheias de propagandas dessas bets. Nos intervalos entre os jogos, mesmo dos canais pagos, só aparecem propagandas dessas bets. É muito dinheiro rodando ali por trás para você não desconfiar, meu irmão. Você precisa ter uma dúvida saudável, de falar, tem coisa errada aí atrás. Ninguém dá nada assim de graça. Provérbios 22, versículo 3, vamos para a sabedoria da palavra de Deus. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, ou seja, se afasta, cai fora. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. É isso. E eu cito mais um aqui, Provérbios 14, versículo 8. Na nova tradução na linguagem de hoje coloca assim: por que será que a pessoa prudente é sábia? É porque ele sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem prudência? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Eu termino esse item dizendo para você que a prudência, ela vai evitar que você tenha oscilações financeiras. E a prudência vai te levar a uma estabilidade na sua vida emocional. Porque muitas das nossas emoções chocadas assim, apavoradas, são porque você tem uma conta para pagar e não tem dinheiro, comprou uma coisa que você não fez o cálculo para saber se você conseguiria pagar aquilo, ou porque pegou até dinheiro emprestado para colocar em jogos e perdeu o seu dinheiro, e não sabe como contar para a esposa, ou não sabe como contar para o marido. Então eu estou te chamando uma vida de estabilidade emocional. Nota que você mesmo, e eu também, eu e você, se nós estivermos numa instabilidade emocional, nesse durante, é capaz que você entra num shopping e compra uma coisa que você não está precisando. Para ter um pouquinho, sabe, de uma serotonina, de alguma coisa ali, que te dá um ânimo, porque é gostoso coisa nova, é gostoso. Uma camisa nova, uma coisa, um celular novo, é gostoso. Só que aquele gostoso passa. A dívida é que não. Então a conta vem depois. Então a importância de você ter esse equilíbrio.
Esse caminho de sabedoria para uma vida estável, eu já te recomendei. Começa com um caminho de uma comunhão com Deus, para você instaurar a paz de Deus no seu coração, para perceber essas coisas que não tem a cara do Senhor nela. Nós somos seguidores de Jesus. Você consegue imaginar Jesus jogando jogos de aposta? Você consegue imaginar? Você sabe como é que é chamado isso no nosso país, inclusive na legislação? Jogos de azar. Até no nome, ele não seria coisa boa com o nome desse, concorda comigo? Então tá bom. O segundo é o caminho da prudência, que vai evitar que você chegue nesse ponto. E o terceiro e último, é o caminho de se buscar conselhos. Meu querido, você está num novo projeto na sua vida? Busque conselhos. Ouça pessoas. Seja o que for que você for fazer na sua vida. Você vai comprar uma geladeira. Busca conselhos. Como? Fazendo pesquisa. Alguns de vocês se arriscaram aí na chamada Black Friday. E você comprou coisas sem pesquisar se o site era confiável. Tem um chamado Reclame Aqui, alguma coisa assim é o nome, que você deveria chegar lá e checar. E lá muitas vezes as pessoas estão reclamando, olha, eu pedi e não entregaram. E você foi lá e comprou no mesmo lugar. Alguns de vocês já estão pensando, será que eu me enrasquei? O prudente não pisa nessas coisas sem pesquisar antes. Você tem que ouvir, daqui a pouco você está lá com a geladeira dando defeito e quebrada, e as pessoas todas falando, eu também tive uma dessa. Eu estou citando aqui uma coisa que todo mundo faz. Compra de eletrodoméstico. E que a gente até para isso tem que pesquisar. Ora, se até para isso você tem que pesquisar, imagina para outros eventos da vida, negócios da vida. Vai fazer negócio com uma outra empresa, puxa a capivara. Procura saber a história daquele lugar, se são honestos ou não. Então, a Bíblia diz assim em Provérbios 24:6, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos, note a palavra muitos conselheiros se obtém a vitória. Se você notar bem, muitos conselheiros vão dar conselhos diferentes. E a Bíblia diz assim, que na multidão de conselhos está a sabedoria. A Bíblia não diz que no conselho está a sabedoria. Diz na multidão deles. O que é na multidão? Eu ouço uma pessoa que vai me mostrar um ângulo, a outra pessoa me mostra um outro ângulo, a outra pessoa me mostra um outro ângulo. E esses ângulos todos, eu vou encontrar sabedoria a hora que eu ouvir todos eles. Desse modo eu vou poder ter uma decisão mais equilibrada do que eu vou fazer. Por isso a importância de pesquisa. Lá em casa a gente pesquisa tudo. Uma vez nós fomos comprar um colchão, nós levamos mais de 1 mês e meio só de pesquisa. Ouvindo pessoas, ouvindo gente na internet mesmo, que expõe lá, gente que testou o colchão, gente que não gostou, até para isso. Detalhes simples da vida, a gente precisa fazer essas pesquisas. Alguém fala, mas demora muito, mas a gente não erra. Você faz uma coisa mais certeira. Você não joga dinheiro fora, não joga o passado da tua vida fora que o teu dinheiro representa. Então, você precisa desses conselhos. Provérbios 18:15 diz assim, o coração do que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos do sábio, olha só, saem à sua procura. Em outras palavras, gente que é sábia quer sempre aprender mais. Nós estamos no mês de dezembro, já entramos em dezembro, 12 meses do ano, podemos dizer que foram 11 que passaram, porque estamos no dia 1º, e eu lhe pergunto, quantos livros você leu esse ano? Talvez alguns de vocês fizeram um voto no final do ano passado, ou no início desse ano, de que esse ano você leria mais, e talvez não cumpriu esse voto. Vai repetir agora de novo? Eu acho que mais do que voto, sabe o que você precisa fazer? Ler. É isso. Eu achei interessante, uma pessoa uma vez perguntou, para quem foi que eu vi? Leandro Carnal, um cara muito inteligente, e alguém perguntou assim para ele, qual é o segredo que você tem de ler tantos livros? Ele falou, eu vou contar meu segredo. Eu acordo pelas manhãs,
Tomo meu banho, meu café, faço meus exercícios e separo o meu tempo de leitura. E aí vem o meu segredo. Eu sento, abro o livro e leio. É isso. A prática está aí, meu querido. Então vai ler. Alguns de vocês falam: Anésio, eu gasto horas da minha vida nesse trânsito maluco de São Paulo. Existe uma coisa chamada audiolivro. Mas você precisa ter acesso à literatura. Meu querido, os ouvidos dos sábios saem à procura de conhecimento, diz o texto. Gente inteligente está sempre à procura de novas ideias, querendo aprender mais. Então, para terminar, fica meu conselho. Peça ajuda, faça perguntas, se humilhe e seja ensinável. Aceite correção. Aprenda aquilo de não agora. Porque às vezes você está tão empolgado para comprar algo em que alguém diz: legal, está jóia, mas não agora. E você, como uma criança: eu quero agora, vai lá e compra, pronto, e aí você entra em dívida. Então você precisa buscar essa sabedoria que está nas Escrituras Sagradas, nesses princípios bíblicos, para você ter uma vida estável. Eu vou resumir o que nós falamos aqui, mas eu peço que você fique em pé comigo, por gentileza. Primeira coisa que nós falamos foi a importância da comunhão com Deus, que nos traz uma estabilidade emocional. A segunda coisa, que a prudência evita oscilações financeiras e nos leva a uma vida mais estável. E em terceiro, que buscar conselhos nos previnem de decisões impulsivas e nos ajudam a manter o equilíbrio. Como nós vimos hoje aqui, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito rica. E é nessa palavra que nós vamos obter os conselhos que a gente precisa para a nossa vida. Por isso, eu quero terminar aqui repetindo a leitura do texto que nós iniciamos lá de Provérbios, no capítulo 1. Só que agora eu vou ler numa outra versão, para que a gente possa ter novas nuances do texto. Acompanhe a leitura comigo, por favor. O texto diz assim: estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Se me permitem, eu estou dizendo, esse ensino de hoje ajuda você a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, porque eu estou simplesmente explicando os textos de Provérbios aqui na prática para nós. No versículo 3 diz assim: eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar aos moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. E aí eu completei com o versículo 7 na nossa leitura. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Eu acredito que eu estou aqui diante de pessoas sábias, mesmo que sejam inexperientes, mas que querem crescer. Eu não acredito que eu estou diante de tolos que desprezam a sabedoria, mas de gente que está falando: eu quero ter mais da sabedoria de Deus na minha vida. Por isso, põe tua mão no peito, eu quero orar com você. Querido Senhor, oro tanto por mim quanto pelos meus irmãos, nos dê mais sabedoria, Senhor. Sabedoria para tomarmos as decisões corretas, sabedoria no nosso dia a dia. Que possamos andar perto do Senhor para termos o domínio próprio, fruto dessa comunhão com Teu Espírito Santo, nos levando a ter uma vida equilibrada, uma vida de prudência, uma vida sábia. Nos ajude, ó Deus, a nos tornarmos homens e mulheres que não vão como qualquer outra pessoa no mundo vai, mas que andamos segundo a Tua palavra.
porque está escrito na tua palavra que é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas na tua palavra está dito que feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra medita dia e noite. Vamos ser frutíferos fazendo isso, e o Senhor ainda confirma que tudo quanto fizer prosperará. Nós acreditamos na tua santa palavra, Deus, que nossa vida vai prosperar por andarmos segundo a tua palavra e não segundo os padrões deste mundo. Vamos prosperar com estabilidade, com tranquilidade, com paz, com honestidade. Temos certeza, Senhor, que a tua boa mão estará sobre a nossa vida, orientando o nosso caminho pela tua paz. Dá-nos a tua paz e a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, ao nosso Deus, para Ele, aleluia. Gente querida, vamos praticar o que foi ensinado hoje aqui? Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vem tempestade, vendaval, enchente, mas nada derruba essa casa porque ela está firmada na rocha. Vamos ter a nossa vida firmada na rocha, que é o ensino da palavra. Jesus mesmo disse que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, hoje mesmo, vai ler a Bíblia hoje. Amanhã cedo, vai ler a Bíblia de novo. Vai desenvolver esse hábito, eu tenho certeza, sua vida vai ser tremendamente abençoada. Você sabe disso. Vamos terminar, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Boa semana para você.